Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Meu nome é Hélio, eu sou pastor titular da Igreja Batista Independente da Fazendinha, em Curitiba, membro da Convenção Batista Independente, que está há mais de 100 anos no Brasil, plantando igrejas, anunciando o Evangelho e enviando missionários para todos os lugares do mundo. Nós estamos na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. O tema desse ano é Transformados. Esses dias nós tivemos uma agenda bem corrida, nós estávamos na cerimônia de posse da igreja e recebemos familiares de outros estados, então isso nos atrapalhou um pouquinho na emissão dos vídeos, porque nós estávamos ali focados para o que Deus estava realizando naquele local. Mas eu acredito que, como você tem o nosso material, se não tem, ainda tem o link aí na descrição do vídeo, mas você que está aguardando o vídeo, que acompanhou, teve a oportunidade de estar presente na igreja, não perdeu nada, né? Deus continua falando a mesma coisa. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos dias de campanha e vamos terminar, né? Em nome de Jesus, vamos chegar até o final. Creio que Deus esteja fazendo coisas grandes na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Eu quero te convidar agora para nós orarmos e entrarmos na nossa meditação. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós te damos graça pela misericórdia que Tu tem manifestado sobre nós. Queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue governando a nossa vida e realizando uma imensa transformação, realizando uma imensa diferença na nossa vida e na vida das pessoas que ouvem essa mensagem. Que nós possamos ser úteis ao Teu reino. Assim te oramos, Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto desse dia e diz o seguinte, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículos de 31 a 33. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus e a grandiosa graça estava sobre todos eles. Louvado seja Deus. Né? Coisa maravilhosa é quando nós estamos diante da presença do Eterno. E hoje nós vamos falar sobre o poder transformador do Espírito Santo e afirmar que o Espírito Santo transforma a igreja. Ora, sem a presença do Espírito Santo, a igreja não seria mais do que um mero grupo social, um clube onde as pessoas vão para se reunir, ou vão para a busca de um bem-estar, ou para ali encontrar pessoas que têm a mesma afinidade de pensamento. Mas é muito mais do que isso. A igreja é, na verdade, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é aquela instituição espiritual formada por todas as pessoas de todos os tempos que foram alcançadas pela graça salvadora do Senhor Jesus e ali receberam sobre si o Espírito Santo. O Espírito Santo veio fazer morada nessas pessoas de modo diferente e os revestir com poder e autoridade para fazer a sua obra. Essa é a igreja. Ela não tem barreiras denominacionais, não tem barreiras de linguística, não tem barreiras culturais, ela é formada por todos aqueles que professam Jesus como seu único Salvador. E essa igreja, ela vive constantemente em desafios, desde o seu começo, desde a sua fundação no primeiro século até o tempo presente. A igreja vem passando por grandes desafios, grandes transformações no mundo. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que ele repete os ensinamentos, ele reflete novamente com aqueles irmãos sobre as mesmas coisas, sobre o rudimento da fé, porque nós precisamos saber como nos devemos portar como igreja, que é a coluna e firmeza da verdade. Um tempo onde as pessoas elegeram por sua necessidade humana a volatilidade, a relatividade, com a finalidade de justificar os seus pecados, os seus deleites, né? As suas necessidades carnais. A igreja se constitui numa instituição permanente, numa instituição fixa, que em muito tempo na sua história demonstra a necessidade de o Espírito atuar de forma diferente. Ora, o Espírito Santo de Deus que esteve na igreja primitiva é o mesmo que está hoje. Aliás, o seu ministério começa desde o começo, quando a terra ainda sem forma e vazia e o Espírito já estava lá sobre a superfície das águas. E hoje não é diferente. Ora, naquele momento, a igreja precisava de ter força
para se reunir nas catacumbas, nos buracos, nas cavernas, para fazer a obra de Deus. Em outro tempo, a igreja teve espaço, até mesmo nos grandes palácios. Em outro momento, a igreja separou-se do Estado. E hoje, a igreja vive uma nova fase. Não existe um método premiado de fazer a obra. Existe sim a força do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está na igreja, ele adequa a igreja à realidade local. Se você for em uma comunidade cristã, uma igreja cristã, em um bairro, em uma cidade, em um país, ela vai estar adequada para anunciar o Evangelho de Deus naquele lugar. Às vezes, coisas que acontecem no lugar não funcionam em outro. E assim nós precisamos entender como o Espírito Santo conduz a igreja. Dessa forma, a presença do Espírito Santo vai trazer coisas que são profundas, coisas que são imutáveis e coisas que são adaptáveis àquele ambiente. Nesse sentido, nós precisamos estar alertas e perceptivos à realidade do que o Espírito Santo vai fazer. Mas nós, nesse momento, queremos falar das coisas básicas, das coisas que são fundamentais para a transformação. Ora, uma igreja que é vibrante, radiante com a presença do Espírito Santo, ela não aceita a apatia da imoralidade ao seu derredor. Ela não aceita a apatia cristã, né? A falta de iniciativa do povo cristão, vendo a perversidade, o vício, a destruição familiar ao seu derredor. Quando Deus planta uma igreja no lugar, ele já a vocaciona para orar, interceder e anunciar o Evangelho na localidade onde ela está presente. Mas quando o Espírito não está na igreja, a igreja não se sente preocupada e motivada em atuar na vida da comunidade ao seu redor. Ora, a primeira transformação que o Espírito Santo faz é impulsionar a igreja para sair e anunciar o Evangelho. Quando nós vemos aqui, a igreja fica cheia do poder do Espírito Santo, a primeira coisa que ela faz é anunciar o Evangelho. A segunda coisa é a tremenda comunhão que ocorre na igreja, o cuidado com os mais novos na fé. Quantas vezes nós temos igrejas onde as pessoas se decidem por aceitar ou se entregar ao Cristo e não são abraçadas, são deixadas de qualquer forma na igreja, ou elas tomam aquela decisão, recebem a sua oração e nunca mais não são ouvidas, não são visitadas, não existe mais nada que ocorre com essas pessoas. Nós precisamos, de hoje em diante, começar a mudar isso, porque uma igreja que é cheia do Espírito Santo tem amor pelas novas almas, tem amor pelos irmãos, tem amor pela estrutura daquelas vidas, tem amor pelos irmãos que estão mais carentes, necessitados, estende a mão, né? A igreja, ela vive um organismo vivo. Quantos irmãos idosos não têm condições de chegar até a igreja? Quantos irmãos não têm carro, não podem estar na igreja? E às vezes você tem um carro lá que você vai sozinho para a igreja, tem 2, 3 vagas. Você não poderia dar uma carona para o irmão na igreja? Você não pode fazer uma outra viagem? Uma viagem, deixa o irmão ali perto de casa e depois você vai para sua casa? Ora, a igreja precisa disso, essa comunhão, essa preocupação com os irmãos ao nosso redor, elas são indispensáveis para a saúde da igreja. Quando o Espírito Santo está nela, todos nós começamos a compartilhar, todos nós começamos a viver o problema e as alegrias um dos outros. Outra característica dessa igreja que está associada à comunhão, mas está muito também associada a outro princípio muito importante, é o do temor do Senhor. O princípio de reconhecer a autoridade e temer a Deus, respeitar as autoridades da igreja. Quantas comunidades cristãs aí se dividindo, pessoas que não aceitam a liderança e acham que podem usurpar a liderança. Isso é uma coisa do Satanás do inferno, isso é uma coisa do demônio. A Bíblia mostra como que essas pessoas terminam, a Bíblia mostra como que essas coisas acontecem. Não há a necessidade de haver divisão dentro da igreja, pensamento faccioso, partidos para eleição, para tomar poder na igreja. Isso é coisa do demônio. Se você pensa dessa forma, mude a sua mente pela presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está atuando dentro da igreja e não há brecha para essas coisas acontecerem, nós somos guardados desse pensamento faccioso. Nós temos a liberdade de chegar ao nosso irmão e expor as nossas dificuldades, as nossas dúvidas e as nossas diferenças, e ali acaba aquela contenda, acaba aquela coisa. Mas quando nós somos iracundos, quando nós somos
é cheio de picuinha, nós não temos a capacidade de amar e de entender o diferente, nós não temos isso, é porque nós estamos distantes do Espírito Santo. Mas quando a igreja está cheia de poder, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, nós temos a necessidade de nos abraçar mais, nós sentimos a necessidade de estar junto, nós sentimos a necessidade de estar no culto. Então nessa noite, nessa manhã, eu não sei como você está na sua igreja, eu não sei como você está, como está a igreja local quando você congrega, mas eu te desafio a você começar a orar e dizer: Espírito Santo, eu preciso que tu mude a minha igreja. Espírito Santo, eu preciso que tu encha a minha igreja. A igreja da Reforma, a igreja primitiva, como é chamada, as igrejas do terceiro século, do quarto século, a igreja do século XX, ela vai estar sempre em desafio. Mas a estrutura que nós precisamos para combater a imoralidade que está no mundo não está na nossa eloquência, não está na nossa capacidade intelectual teológica. Isso tudo é fundamento, é básico, é às vezes até uma roupagem. Mas o que nós precisamos é de poder do Espírito Santo para ficarmos firmes, porque leis, projetos, filosofias estão sendo implantadas na sociedade e a mentalidade das pessoas está sendo tomada, sequestrada pela liberdade de pecar. Mas a igreja não está aqui para concordar com o pecado. Nós amamos o pecador conforme o Senhor nos manda, né? Nós amamos o pecador, mas não temos que concordar com o pecado. Agora, para a igreja não permitir que o pecado entre, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Eu te desafio a você começar a orar e dizer: Senhor, faz um movimento de santidade, um movimento de pureza, um movimento de liberdade, um movimento de salvação, um movimento de retorno, um movimento de restauração. Aviva, Senhor, a tua igreja, aviva, Senhor, a tua igreja. Chama o Espírito Santo e que o Espírito possa trabalhar na igreja transformada e que você possa ser transformado por essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.